Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. O líder exclama: "Esse teste é muito difícil para você, Luo Tianxin. Você deve desistir. No próximo ano, nosso clã enviará alguém de novo, e então você poderá entrar na ilha flutuante." O prota cerra os dentes, se mantendo firme, enquanto o outro pensa: "Que estranho. Eu não achei que duraria mais que alguns segundos. Eu não esperava que ele resistisse tanto. Deveria usar mais do meu potencial, mas não seria bom se alguns rumores surgissem depois. De qualquer forma, ele não durará por 5 minutos." O velho fala para o prota: "Apenas desista, Luo Zhen. A melhor coisa é esperar pelo próximo ano." O prota cerra os dentes dizendo: "Não." E o cara com cara de doido olha para o prota dizendo: "Apenas desista, pirralho. O poder da desilusão não é algo que você consiga resistir. Se isso invadir sua mente, você perderá sua alma e morrerá." O prota pensa: "Não é benéfico apenas resistir ao ataque. Eu deveria tentar absorvê-lo e transformá-lo em algo meu." A régua infinita pode ser ativada com o potencial interno. Eu me pergunto se isso pode absorver essa habilidade divina. Ele exclama pensando: "Talvez eu possa permitir que um pouco do potencial interno penetre na minha mente e deixar a régua infinita absorvê-la. Eu vou correr esse risco." Então, ele deixa um pouco de potencial entrar. O velho na mente do prota diz: Ei, você trouxe isso aqui para dentro. Se eu não tomar cuidado, isso poderá me matar. Eu vou me afastar." O poder circula em volta da régua e o prota pensa: "Por que não está tendo resposta? Eu estava errado ou eu preciso permitir que mais potencial entre?" Sangue jorra da testa do prota e o líder exclama, enquanto o outro pensa: "O que Luo Tianxin está fazendo?" Ele ousa tirar a defesa de sua alma e intencionalmente deixar o potencial interno entrar em sua mente. Isso é simplesmente suicídio. Ele olha para o outro e diz: "Han Yaoji, pare com isso. Se ele morrer, eu não te perdoarei." E o cara responde: "Ele trouxe isso para si mesmo." O cara olha sombriamente e diz: "Não importa qual seja o motivo, você deve parar imediatamente." Ele olha para o lado e diz: "O quê?" O olho do prota brilha em dourado, e o líder pensa: "São aqueles olhos de novo." Ele os usou repetidamente durante a prova na casa celestial do clã Han. A razão para ele ter sido reconhecido por tantas tábuas de Dao são esses olhos. A tábua de Dao brilha extremamente forte, e o prota diz: "De acordo com a natureza do céu e da terra, a água pode pegar o fogo. As chamas derrotam a solidez. Então, o fogo pode derreter o ouro. A rigidez vence a suavidade. Então, o ouro pode cortar a madeira." Eu compreendi a habilidade divina da desilusão dos 5 elementos. Se propriedades incomparáveis estão sendo utilizadas por essas forças destrutivas, então eu posso quebrá-las usando propriedades compatíveis. O prota estica a mão, apertando o punho. Energia sai, e o líder, sem entender, diz: "O Luo Tianxin está planejando usar o Dao divino dos 5 elementos para quebrar a desilusão dos 5 elementos? Ele está cometendo um grande erro?" E o outro diz: "Não necessariamente. Deve haver uma razão para ele estar fazendo isso." E o prota pensa: a desilusão dos 5 elementos faz com que os 5 elementos se restringam um ao outro e possam gerar um ponto de destruição formidável. Contudo, se eu deixar que os 5 elementos gerem uns aos outros através do poder dos 5 elementos antes que os elementos se restringam, é impossível que o poder destrutivo seja gerado. Por exemplo, esse dragão de água na minha frente está conflitando constantemente com a ave de fogo dourado, como se fosse a água tentando apagar o fogo. Se eu quiser quebrar isso, ele junta as mãos. Um poder verde e dourado aparecem em cada mão. Com um olhar sério, ele pensa: antes que o dragão de água e a ave de fogo dourado possam restringir um ao outro, eu irei soltar o poder mútuo do ouro e da árvore. O ouro reduzirá a água e a árvore alimentará o fogo. Nesse momento, a desilusão se dissolve em perfeição, cancelando um ao outro. E ele diz: está completo. O cara que testa o prota exclama e pensa: esse pirralho, ele realmente quebrou a minha desilusão dos 5 elementos?
Impossível, eu nunca falei sobre isso com outras pessoas, então como ele pôde quebrá-la? Será que ele compreendeu o potencial interno da desilusão dos 5 elementos? Como ele fez isso? E ele exclama: aqueles que quebrarem o meu potencial interno devem morrer. Raios surgem e o velho diz: Luojang, esse velho está indo te matar. O prota exclama enquanto alguns poderes surgem ao seu redor, mas de repente, o agressor voa pelo ar. O prota, sem entender, observa a cena. E ele diz: Handaozi, como você ousa me atacar? O prota pensa: o Sênior Handaozi realmente me ajudou. E Handaozi diz: por que eu não ousaria? Nós talvez sejamos da mesma geração, mas você é apenas um recrutador da Ilha Flutuante. Você quer silenciar um gênio recomendado pela Casa Celestial Han apenas porque ele compreendeu sua habilidade? Se eu reportar isso ao clã principal, mesmo que eu te mate, nada acontecerá comigo. E o outro exclama: esse homem, eu me recuso a trazê-lo para dentro da Ilha Flutuante. No próximo ano, quando o clã Han enviar pessoas para cá, eu virei com eles. Enquanto eu estiver aqui, de maneira nenhuma ele irá para a Ilha Flutuante. E Handaozi exclama: se apoiando no seu lugar por um talento tão bom, muitos lugares vão desejar recebê-lo. Se você insiste em atrasar o cumprimento da missão do clã Han, então faça o que você bem entender. Mas quando Luo Tianxin se tornar famoso num futuro próximo, ele vai ser o orgulho do clã Han. Uma mulher chega, ela é Han Meng, e diz: nós somos todos do mesmo clã. Por que vocês estão lutando uns contra os outros? Han Daozi diz: eu não esperava que você estivesse aqui hoje. Ela responde: o quê? Eu não sou bem-vinda? Ele levanta a mão, dizendo: de jeito nenhum, Han Meng. Estamos honrados em tê-la aqui em nossa casa celestial, Han. E ele pensa: para ser honesto, é verdade que realmente não a queremos aqui. Afinal, Han Meng é uma discípula de Han Jiuyi. Ela deve saber que Luo Tianxin foi reconhecido pela tábua do Dao Divino Duque Roxo. Originalmente, eu queria recomendar Luo Tianxin para a Ilha Flutuante, mas agora receio que não podemos mais recomendá-lo pelos canais normais depois de todos os problemas que tivemos com Han Yaoji. É melhor mandar Han Meng levá-lo embora. Talvez Han Jiuyi nos forneça algum benefício. Ela diz: como vocês devem ter adivinhado, estou aqui graças a um pequeno companheiro, conhecido como Luo Tianxin. Minha mestra Han Jiuyi ouviu falar dele e quer levá-lo para a Ilha Flutuante. O prota exclama, e Han Daozi diz: como esperado de Han Jiuyi, ela tem ótimo olho. Ninguém pode encontrar tal talento entre os filhos do clã Han na Ilha Flutuante se quisessem. E o cara diz, fazendo barulho de desgosto: Han Jiuyi apenas recruta guerreiros que cultivam o Dao Divino Duque Roxo. No entanto, esse cara não tem físico Yin roxo extremo. Como ele atraiu a intenção de Han Jiuyi? Isso é simplesmente ridículo. Han Daozi, enquanto ri, diz: Luo Tianxin, mostre a este cabeça dura do que você é capaz. O prota diz: tudo bem. Ele acumula o Qi roxo, formando uma águia extremamente grande que solta um berro. O cara cerra os dentes e sai fazendo barulho de desgosto. E a guria, observando, diz: transformou o Qi roxo em substância? E ele está fazendo isso com tanta habilidade, mas ainda não condensou uma centelha divina. Que sujeito estranho. Ela olha pro cara e diz: acho que a Casa Celestial Han deve ter entrado em conflito com Han Yaoji. Caso contrário, você não deixaria esse jovem ir comigo. E ele diz: esqueça ele. Han Meng, você teve uma longa jornada. Deveria descansar um pouco aqui. Ela olha pro prota e diz: a maioria dos discípulos do mestre Han Jiuyi são mulheres, e há apenas 3 discípulos homens. Eu não esperava que ela tivesse outro discípulo homem. E o prota diz: você quer que eu seja um discípulo? Ela diz: o quê? Você não quer? E pensa: Han Jiuyi é o conhecido subsanto no domínio de Deus. Seu status perde apenas para o imperador santo do clã Han. Ela ainda tem planos de criar sua própria seita e ilha flutuante. Ser discípulo de Han Jiuyi é um bom atalho para muitos deuses verdadeiros. Mas esse garoto... E o prota cumprimenta dizendo: desculpe,
Eu já tenho um mestre. Ela diz: eu aprecio sua honestidade e persistência. Mas juntar-se a nós não significa necessariamente ser discípulo da mestre Han Jiuyi. Não é fácil tornar-se seu discípulo. Pode ser que ela não queira você como discípulo. O prota concorda. Eu entendo, então vou com você. E pensa: vamos primeiro para a ilha flutuante. No dia seguinte, eles se cumprimentam e o prota pensa: a Casa Celestial Han deu uma identidade mais detalhada. Não importa quem verifique, não há falhas, então isso resolve meus problemas. Uma Lotus roxa aparece e ela diz: venha comigo. O prota concorda, sobe na Lotus, eles desaparecem e reaparecem num campo verde. O prota exclama ao ver. Ela diz: esta flor é construída com o Dao divino do Qi roxo e é um tesouro espacial. É preenchido com vasto espaço para se movimentar. O prota diz: bom, e se senta pensando, durante este período, cultivar o Dao divino dentro da régua do infinito. Depois de um tempo ela diz: Luo Tianxin, nós chegamos. E o prota sai do Lotus e observa um mar azul e diz: o mar, este é o mar do tempo, é tão bonito? E ela diz: é sim. O prota continua em direção ao mar e ela pergunta: o que você está fazendo? O prota responde: eu só quero chegar mais perto dessa água. E pensa: não sei porquê, mas quando olho para este mar do tempo, sinto um forte sentimento de pertencimento dentro de mim, como se estivesse vindo deste oceano. Ela explica: o mar do tempo é lindo, mas mortal. Se caísse no mar do tempo, mesmo eu nunca conseguiria escapar sem falar em você. Você vê quando a água do mar está subindo, ela se transforma em fragmentos de várias cores. Na verdade, essas coisas não são tão bonitas quanto parecem. Não são algum tipo de material, mas são fragmentos de tempo. O mar do tempo registra tudo o que acontece na história e o transforma em incontáveis fragmentos. Se você tocar um dos fragmentos, cairá naquele determinado período de tempo. O prota pergunta: então, eu posso viajar para qualquer estágio do domínio de Deus através do mar do tempo? Ela responde: teoricamente sim, mas eles são fragmentos de tempo, não uma passagem de tempo completa. Então, se você caísse no mar, também seria dividido em incontáveis pedaços e cairia em diferentes períodos de tempo. Assim, no momento em que você caísse nele, significaria morte. O prota questiona: por que todos os clãs ricos estabeleceram ilhas flutuantes aqui, sabendo que esse lugar é bastante perigoso? Ela responde: isso é porque a ardósia dominante está aqui. O prota pensa: o que a ardósia dominante tem a ver com as gigantes das ilhas flutuantes? Ela anuncia: barqueiro, vem aqui. O prota exclama pensando: Han Meng disse que qualquer um que caísse no mar do tempo enfrentaria a morte instantaneamente. Então, como tem um barco navegando no mar do tempo? O velho explica: há uma maneira de atravessá-lo. Os materiais usados para fazer o barco são tão especiais que podem isolar a lei do tempo dentro do mar do tempo. Até onde eu sei, esses barcos pertencem a uma raça muito misteriosa chamada Raça do Sol Cego. Todos os cidadãos dos deuses desta raça nunca abriram os olhos para ver o mundo, pois são todos cegos. Eles navegam no mar há gerações. O prota pensa: então é isso. O barqueiro chega e pergunta: é Hameng quem quer atravessar o mar? Ela confirma: sim. Ele diz: por favor, subam no barco. Ela sobe e o prota também. O barqueiro questiona: há outra pessoa com você, senhorita? Ela responde: sim, somos dois. Ele fica sério e ela questiona: o que há de errado? Aproximando-se do prota, ele declara: eu não vou levá-lo através do mar do tempo, por favor, saia do barco. Ela indaga, confusa: o que você quer dizer? O cara se afasta, esticando a mão e diz: o motivo não importa, eu não posso levá-lo. Ela, enraivecida, retruca: o nosso clã Han te pagou moedas marciais de Deus suficientes pela corrida. Tenho trabalhos muito importantes para fazer na ilha flutuante. E você ainda se recusa a nos levar de balsa? O cara responde: esse mar do tempo é muito perigoso.
Por isso tem muitos tabus dentro da nossa raça do Sol Cego. Você deveria estar ciente deles. O Prota se pergunta: tabus? E o velho explica: ele está certo. O mar do tempo é o mar da morte. Qualquer forma de vida que cair nele será despedaçada. Então é muito perigoso, por isso a raça do Sol Cego também estabeleceu tabus para quando não cruzar o mar. O primeiro é meia-noite ou meio-dia, o segundo durante um clima turbulento, o terceiro, um dia de trânsito astronômico. O dia de trânsito astronômico é um grande feriado da raça do Sol Cego. Durante esse dia não existe nenhum bote no mar, e ninguém pode passar por ele. Se há alguém no bote que faz o barqueiro temer, ele não o levará de bote. Então, esse deve ser o tabu do medo. A guria diz: não é nem meia-noite nem meio-dia. Não tem nenhuma tempestade violenta acontecendo no mar. Hoje também não é dia de trânsito astronômico. Então, por que você não o levará dentro do bote? E o cara responde: porque eu estou com medo dele. A guria pergunta: medo? Luo Tianxin é apenas um deus artista marcial certificado. Por que você estaria com medo dele? E o cara insiste: eu estou com medo dele. A aura dele não é normal. Eu acho que meu pai pode fazer o trabalho. Meu pai e meu irmão talvez não tenham medo dele. Ela diz: bem, nesse caso nós vamos esperar um pouco. 2 botes aparecem no horizonte e 2 caras chegam. Os 3 começam a conversar e o Prota observa, pensando: eu não sei sobre o que os 3 estão conversando. Por que eles estão com medo de mim? O velho olha pro Prota e estica a mão, dizendo: entre no meu bote e eu te levarei daqui. Mas eu levarei apenas você. A guria diz: pode ir, eu te encontro na ilha flutuante. E o Prota concorda, entrando no barco. O velho começa a remar e o Prota pensa: assim como o mestre do Malévolo descreveu, as ondas estão cheias das leis do tempo e dos fragmentos do tempo. Esse bote foi feito de materiais especiais. Tem uma luz ciano clara cobrindo a parte de baixo do bote, e isso deve permitir que o bote navegue no mar do tempo. O Prota pergunta: agora mesmo o seu filho me disse que não me levaria porque está com medo de mim. Por que ele disse isso? E o velho responde: você tem uma aura peculiar, muito parecida com o ressentimento do imperador, a criatura mais forte no mar do tempo. O Prota questiona: vivendo no mar, quer dizer que existem outros animais vivendo no mar do tempo? O velho esclarece: como você acha que a raça do Sol Cego conquistou essa área do mar? De onde veio esse bote e esse par de remos de ossos? Todos foram coletados de criaturas que viviam no mar. Os remos de osso foram feitos da coluna vertebral do peixe nadador fantasma. O bote está coberto com a pele do peixe-dragão mágico. Mas não importa o tipo de criatura, todas temem o ressentimento do imperador. Uma vez que caem no mar do tempo, apenas santos podem sobreviver. E mesmo um santo não poderia matá-lo. E o Prota diz: eu tenho a aura do ressentimento do imperador? Como isso é possível? Eu nunca vi uma criatura dessas antes. O velho corrige: é parecido com ele. Meu filho ainda é jovem e nunca viu o ressentimento do imperador. Então ele te rejeitou baseado no instinto. Na era anterior dos deuses, eu vi a mão do ressentimento do imperador. O Prota entende. Eu entendo. E o velho tranquiliza: mas não se preocupe, eu não estou com medo. Espero que você possa ser um convidado da raça do Sol Cego durante o dia do trânsito astronômico. O Prota responde: tudo bem, eu também estou muito interessado na sua raça do Sol Cego. Ele boceja e comenta: estranho. Por que estou com tanto sono? O velho explica: no mar do tempo, muitas pessoas perdem a noção do tempo. Apesar de termos passado apenas 1 hora no oceano, seu corpo sente como se muito tempo tivesse passado. Se está cansado, não hesite em descansar. O Prota concorda: tudo bem. Após um tempo, o velho anuncia: chegamos. O Prota acorda vendo ilhas acima dele. Observa e pergunta: essas são as ilhas flutuantes? O velho confirma: eu acho que sim. É a primeira vez que as vejo em minha vida. E a guria aparece dizendo: você chegou, Luo Tianxin?
O prota pula do barco e o barqueiro diz: quando você vier para a celebração da nossa raça durante o dia do trânsito astronômico, apenas me espere aqui quando o dia chegar. A guria comenta: eu ouvi errado ou ele acabou de te convidar para a festa deles no dia do trânsito astronômico? O prota responde: o que há de errado com isso? Ela, visivelmente emburrada, retruca: eu realmente não sei que tipo de segredo você está guardando. Você até foi convidado para participar da celebração do dia do trânsito astronômico. No passado, eles apenas convidavam importantes figuras das grandes seitas, como os santos, os subsantos, tipo Han Yi, e às vezes as grandes perfeições verdadeiras dos deuses. O prota pensa: bem, eu não sabia da importância disso quando ele me convidou. E diz: eu entendo. Ela pergunta: vamos lá? O prato em que estavam começa a subir. O prota, olhando para baixo, questiona: Clã Liu? E ela explica: essa é a ilha flutuante do clã Liu, o clã menos próspero. Eles costumavam ser um dos 12 clãs mais prósperos. Uma grande mudança aconteceu com o clã 60 eras dos deuses atrás, e acabou decaindo até esse ponto. O prota comenta: entendo, e pensa: até mesmo os clãs mais prósperos do domínio dos deuses não conseguiram sobreviver sem preocupações. Eles continuam a subir e avistam outra ilha. Ela diz: o clã Shi, um clã próspero que sempre esteve no penúltimo lugar no ranking. Ele já foi um dos clãs mais prósperos há 110 eras dos deuses atrás, mas sempre foi o penúltimo lugar. Nunca subiu e nem desceu. O prota observa uma ilha flutuante, vazia e se pergunta: isso é? Esse é o clã Ling ou o clã Lan? Talvez o que aconteceu com essa ilha flutuante. Alguém incendiou esse lugar ou algo do tipo. Ela responde: não. Esse é o clã Luo. Ele costumava ser um dos 10 clãs mais prósperos, mas agora ele foi destruído. De vez em quando a ilha decai um lugar no ranking. Não tem ninguém nessa ilha, e sua classificação continuará caindo. Eu acredito que em pouco tempo, ela cairá dentro do mar do tempo. O prota pergunta sombriamente: clã Luo? O velho observa e diz: essa é a ilha flutuante do seu pai, certo? E o prota pensa: quando eu falei com o meu pai, sabia que a situação dele não era boa. Vendo com os meus próprios olhos agora, entendo a gravidade da situação trágica da nossa família. E a guria diz: a propósito, seu sobrenome é Luo. Você não é da família Lu? E o prota diz: família Lu? Claro que não. Acontece que meu sobrenome é Lu também. Mas saber que uma família com o mesmo sobrenome que o meu caiu nesse estado me deixa um pouco emocionado. E ela diz: é verdade, a menos que você fosse da família Lu, é impossível você saber o que. E o prota diz: o que aconteceu nessa ilha flutuante afinal? E por que acabou assim? Ela responde: esta é a punição da lousa do milênio. Um relâmpago tão largo quanto a ilha a derrubou. Toda a ilha flutuante foi instantaneamente batizada com o trovão. E o prota pergunta: então, o que a família Luo fez para desencadear a punição da lousa do milênio? Ela responde: isso envolve o jogo entre os santos. Nós, deuses verdadeiros regulares, naturalmente não temos certeza sobre o motivo. Sabemos apenas que o santo Luo Xiao parecia ter traído o Salão Santo, mas mesmo naquela época seus motivos eram desconhecidos. O prota fica pensativo e ela diz: então é assim. São mostrados outros pratos andando pra lá e pra cá. Um cara chega perto do prota rindo. O prota olha pra ele sem entender. Ele olha pro prota e exclama. E o prota lembra que em Tianzi, quando estava na terra proibida de Deus Refinador, lutei com ele pela verdadeira plataforma de cultivo da essência. Ele usou a grande aspiração para se impulsionar na tentativa de me derrotar. E o outro pergunta: o que foi? Você conhece aquele homem? Por que está olhando para ele? E o cara responde: eu não o conheço, mas ele me dá uma sensação estranha. E pensa: eu já senti isso em algum lugar antes, mas não consigo lembrar onde. E a guria pergunta: esse é um velho conhecido seu? O prota coça a cabeça dizendo: eu não o conheço, só me pergunto por que ele ficou me encarando.
E ela diz: esse é o príncipe da família Qin. Ele foi gravemente ferido em uma luta na terra proibida de Deus Refinador. Foi muito estúpido. E muito estupidamente usou a grande aspiração. Dizem que o pirralho que o machucou ainda era um ser secundário de um universo. Eles ainda procuram por ele até hoje. Mesmo o santo da família Qin não consegue encontrá-lo. E o prota diz: este jovem mestre entrou na terra proibida de Deus Refinador. Ele deveria ser um deus artista marcial cientificado? Ninguém pode evitar a proibição da grande aspiração. Jin Qianzi é considerado muito importante entre a geração mais jovem da família Qin. E ela diz: o santo da família Qin agiu pessoalmente e bloqueou temporariamente a grande aspiração. Mas foi apenas um meio temporário. Se quiserem resolvê-lo completamente, terão que encontrar esse ser secundário. E o prota diz: perdendo para um ser secundário, procurá-lo será como procurar uma agulha no palheiro. E pensa: felizmente, o santo da família Qin bloqueou temporariamente a grande aspiração. Senão, mesmo que eu tivesse mudado toda a minha aparência, ele teria me reconhecido pela grande aspiração. E ela diz: a família Han, estamos aqui. Eles saem do prato e a guria diz: você entrou na ilha flutuante da família Han por causa do físico Qi roxo. Então, eu vou levá-lo ao Palácio da Alma Roxa primeiro. E o prota diz: mas eu não tenho o físico Qi roxo. E ela diz: eu estou ciente, mas para mim, se você pode cultivar o Dao divino do Qi roxo, então você deve ter o físico Qi roxo. E o prota diz: tudo bem. Chegando ao Palácio da Alma, uma guria se aproxima dizendo: irmã mais velha, a irmã mais nova Meng nos trouxe um novo irmão mais novo. E elas se juntam ao redor do prota dizendo: mesmo? Um irmãozinho mais novo? Que raro. Outra observa e diz: meu Deus, o Palácio da Alma Roxa não aceita discípulos homens há muitos anos. E outra comenta: eu não sinto a aura do físico Qi roxo nele. Ele pode realmente praticar o Dao divino do Qi roxo? E ela diz: por favor, desculpe-nos, esses caras sempre foram assim. Você vai se acostumar. E o prota ri e diz: elas não acham que eu sou algum tipo de jovem mestre? Acham. E ela responde: embora você ainda não tenha sido aceito como discípulo, você também deve ser chamado de irmão mais novo. Os discípulos masculinos do nosso Palácio da Alma Roxa são muito populares. As gurias agarram o prota e ele diz enquanto elas falam: irmão mais novo, rápido, me chame de irmã Qian. Outra diz: irmãozinho, sua idade óssea deve ser inferior a 100 anos, certo? Tão jovem. E outra diz: você está vestido apenas com uma camisa longa e muito simples. A irmã mais velha aqui vai fazer você ficar bem. E a outra diz: tudo bem, pessoal. O irmãozinho acabou de entrar na ilha flutuante. Ele está exausto pelo passeio de barco. Vamos acalmá-lo primeiro. Não façam barulho. Luo Tianxin, vou levá-lo ao palácio. O prota diz: tudo bem. A cena muda para dentro de um quarto, e o prota diz: se todos os santos têm suas próprias ilhas flutuantes, então o mestre Gu Bei deveria ter sua própria ilha flutuante também. Não vi a ilha flutuante da família Gu no caminho para cá. Por que isso? E o velho responde: embora o poder da família Gu não seja enorme, o próprio Gu Bei é ótimo. Ele também pode ter aceitado apenas 2 discípulos, mas eles são deuses verdadeiros da grande perfeição, de nível superior. Portanto, o ranking da ilha flutuante da família Gu deve estar acima da família Han. E ele diz: entendo, mas ainda não sei os nomes dos meus 2 irmãos mais velhos. E o velho, incrédulo, diz: você nem sabe sobre Jing Wuhuan e Sheng Feng? O prota coça a cabeça, rindo e dizendo: eu realmente não sei. Certa vez conheci o segundo irmão mais velho na verdadeira estrada de volta à mansão imortal. Só conhecia seu apelido, Xiang, e não sabia seu nome original. E o velho diz: embora Gu Bei tenha sido feito santo, os descendentes dos santos não prosperaram. A linhagem da família Gu é escassa, mas os 2 discípulos que ele recebeu são bastante poderosos, especialmente o primeiro irmão sênior, Jing Wuhuan. Existe a possibilidade de ele ser selado como santo no futuro.
Com essas pessoas cobrindo o mar do tempo, eles estão basicamente vivendo grandes momentos. O prota seriamente diz: embora os 2 irmãos mais velhos estejam muito poderosos, eu tenho que enfrentar Muhaid, e até mesmo todo o Salão Santo. Nessa fase, se eu aparecer casualmente, temo que eles não possam me ajudar. Há uma coisa que eu quero perguntar a você. Qual é exatamente o propósito das moedas marciais de Deus? Lembro que você disse que tinha o poder de controlar todo o domínio dos deuses. E o velho diz: sim, porque tem algo a ver com a lousa. O prota exclama e pergunta: então, qual é a relação entre eles? E o velho responde: é simples, porque você muda as regras na lousa ou escreve novas, você vai precisar de moedas marciais divinas. A tinta usada para escrever é feita com as moedas do deus marcial. E o prota diz: a tinta marcial divina é feita das moedas marciais divinas, e com ela você pode escrever as regras de todo o domínio dos deuses. Não é de admirar que as moedas marciais divinas sejam tão valiosas. Dessa forma, todos os grandes gigantes também coletarão moedas marciais divinas e criarão regras que beneficiam suas próprias famílias. Não está certo. Se eu tiver moedas marciais divinas suficientes para escrever uma regra na lousa, essa regra dizendo que todo o domínio divino está proibido de me atingir, então nem mesmo os santos podem me tocar? E o velho diz: por que você não escreve mate todo o salão santo, e você já estará pronto? O custo de escrever tal regra na lousa é astronômico. Mesmo se você combinar as moedas dos deuses marciais de todos os santos, você não terá o suficiente para fazê-lo. E o prota diz: eu entendo agora. Dependendo da regra, a quantidade de moedas divinas necessárias é diferente. Então, de onde vêm as moedas do deus marcial? Não parece um mineral que você pode desenterrar. E o velho diz: as moedas marciais divinas vêm das diferentes terras no domínio dos deuses. As terras proibidas são os lugares mais especiais aqui. Nas terras proibidas, existem todos os tipos de tesouros raros e materiais raros, além das moedas do deus marcial. Tive a sorte de passar pelo deserto da alma e voltar com uma boa quantidade de moedas marciais divinas que eram equivalentes ao trabalho de algumas eras divinas. Essa não é a minha razão para você se juntar a uma ilha flutuante. Hoje em dia, basicamente todas as entradas para as terras proibidas são controladas pelos santos. Se você quiser colocar as mãos nesses recursos raros e moedas, você deve lutar por eles na ilha flutuante. O prota sorri dizendo: entendi. Agora que cheguei à ilha flutuante, é hora de começar a planejar o próximo passo. A cena muda para o vasto leste do domínio dos deuses, onde se revela uma cratera enorme. E então, um deles questiona: onde está a cidade dos ossos de Jade? Outro responde: a cidade dos ossos de Jade foi completamente destruída. O que diabos aconteceu aqui? Um terceiro intervém: precisamos descobrir como encontrar a ardósia dos mandamentos nessa cidade dos deuses. Ele salta para dentro da cratera e outro o repreende: espere, devemos primeiro observar. Ainda não sabemos que força causou a destruição da cidade. Ignorando o conselho, o primeiro retruca: não precisa, vamos nessa. Eles o seguem, pulando atrás dele. Enquanto isso, alguém pergunta a Tianjian: você não teme ser punido por agir sem permissão? Sem hesitar, Tianjian responde: não. Outro sugere: Tianjian, deveríamos reportar isso ao retornarmos para o clã Lu. E um terceiro comenta: esse garoto é um tanto estranho, vamos simplesmente segui-lo. Hua chega a um local e diz: parece que é por aqui. Pensando consigo mesmo, ele reflete: eles estão saindo muito cedo. Preciso me apressar. Usando um sinalizador verde, ele continua em frente pensando: segundo minhas estimativas, este deve ser o centro da cidade dos deuses. Ao explorar o local, ele encontra a ardósia e pensa: achei. Isso é péssimo. São apenas uma ardósia dos 10 mandamentos. Ele começa a consumir a ardósia enquanto os outros são atacados por criaturas. Um deles se aproxima de Hua e diz: Tianjian, nosso irmão lá fora, o que você está fazendo? Virando-se com um sorriso, Hua responde: comendo a ardósia dos mandamentos. Quer um pouco?
E o indivíduo questiona: o que diabos você é? Ao que ele responde: não importa quem eu sou. De qualquer forma, você não tem como voltar. O homem grita enquanto é desintegrado pelos insetos. Hua limpa a boca e comenta: na minha visão, você morreu por causa deste desastre. Ele pega novamente o sinalizador quando alguém clama: ajude-me, por favor. Hua pergunta: quem está aí? Ele derruba uma parede e se depara com uma menina, pensando: uma garotinha? Como ela escapou da minha percepção? Será que ela usou uma técnica de contenção de alto nível? Ou talvez um tesouro especial que oculta sua presença? A menina implora: por favor, me ajude. Ele reflete: esse fino manto sobre ela deve ser um tesouro raro. Quem é ela? E questiona: você viu algo? Ela responde: eu não vi nada. Ele retruca: você está mentindo. Não posso te salvar. Adeus. E se afasta enquanto ela lamenta: Mestre Wu está morto. Meu protetor está morto. E eu também morrerei. Ela curva a cabeça entre os joelhos pensativa: vou realmente morrer aqui. Eu não quero morrer ainda. Contudo, a luz retorna, e ela exclama ao ver Hua estendendo a mão: você decidiu me salvar? Ele questiona: você quer morrer agora? E ela admite: mas eu vi você devorando a ardósia dos mandamentos. Hua a levanta no colo e diz: você foi sincera desta vez. Segure firme. Ele começa a avançar rapidamente e pergunta: qual é o seu nome? Ela responde: Dongfang Yingqing. Ele questiona: você pertence ao clã principal da família Dongfang? Ao que ela esclarece: uma ramificação. Ele pensa consigo mesmo. Imaginava que ela fosse de um clã influente, mas não esperava que fosse do clã Dongfang. Então, ele desembainha a espada, pronto para atacá-la. Ela indaga: você quer me matar só porque sou do clã Dongfang? Ele confirma: sim. Ela argumenta: não sei que tipo de desavença você tem com o clã Dongfang, mas eu posso fazer um juramento do coração demoníaco e prometer nunca fazer nada contra você. Não vou resistir nem revelar seu segredo. Posso te seguir e ajudar, tudo bem? Hua a analisa por um momento e decide: faça o juramento do coração demoníaco. Ela concorda. Tudo bem. Ele revela: eu devorei a ardósia, e essa não é a primeira vez, nem será a última. Se você se encontrar em perigo novamente, não espero salvá-la. Portanto, cuide de si mesma. Ela aceita. Tudo bem. Conforme avançam, ela questiona: você pratica seu cultivo devorando ardósias? Isso parece incrível. Elas têm um bom gosto. Ele reflete sobre a situação. A jovem dama da família Dongfang. Não sei se tê-la por perto será bom ou ruim. No dia seguinte, no Palácio dos Sonhos, uma multidão se reúne. Uma pessoa à frente anuncia: a vovó Yue Ying tem algo a dizer. Vocês conhecem o temperamento dela, então fiquem quietas. O prota, no meio de todos, pensa: estranho. Por que essas mulheres estão com tanto medo? Ontem, Han Meng disse que todos no Palácio da Alma Roxa são iguais, exceto por Han Jiuyi. Então, quem é essa vovó Yue Ying? Uma velha se aproxima e as mulheres exclamam. Ela chega perto do prota e indaga: você é o escolhido pelo mestre? Por que não consigo sentir a aura do extremo físico roxo yin em você? E o prota responde: eu não possuo o físico roxo yin. Ela questiona: se você não tem o físico roxo yin, como o mestre te escolheu para o Palácio Roxo da Alma? E ele esclarece: porque eu posso cultivar o Qi roxo do Dao Divino. Ela solicita: mostre-me. O prota ativa o poder e ela comenta: bem, não sei como você fez isso, mas já que você foi aceito no Palácio da Alma Roxa, você é um de nós agora. Ela lança um token para ele dizendo: tome, este é o token do clã Han. Você não consegue fazer nada sem isso nas Ilhas Flutuantes, então não o perca. O prota agradece: beleza, obrigado. Ela olha carrancuda para a multidão e exclama: aqueles que estão abaixo dos 300 este mês, deem um passo à frente agora. 3 mulheres se apresentam. Uma delas suplica: vovó Yue Ying, por favor, nos perdoe. Outra promete: nós nos esforçaremos para conseguir um resultado melhor no próximo mês.
E a velha, retirando um chicote, afirma: regras são regras. O que vocês dizem agora não me serve de nada. Ela chicoteia as três, que gritam de dor. O prota observa, pensando: o que significa estar abaixo dos 300 este mês? Talvez elas não tenham completado uma certa tarefa? E a velha, concluindo, ordena: tragam os remédios aqui. Alguém aparece com 3 pílulas e instrui: engulam essas 3 pílulas de carne fresca para curar suas feridas. O prota observa intrigado. Essas 3 mulheres estão claramente machucadas, mas hesitam em engolir as pílulas. O que está acontecendo? O velho explica: ela é realmente astuta. A pílula de carne fresca é um remédio excelente para restaurar tecidos e curar feridas. Além disso, melhora a força física. No entanto, o processo é extremamente doloroso. Por isso, é frequentemente utilizada como punição para subordinados desobedientes. Elas consomem a pílula e gritam de dor. A velha se volta para o prota e pergunta: Luo Tianxin, você entende o motivo da punição delas? E o prota responde: não sei. Ela esclarece: segundo as regras da ilha flutuante, todos, seja o mais forte na grande perfeição verdadeira do reino, ou o mais fraco, como deuses marciais certificados, devem participar de pelo menos 3 combates no Mural das Lendas de Jade todo mês. Quem fica abaixo dos 300 recebe a punição, e o prota questiona: participar no Mural das Lendas de Jade? O que é isso? Ela informa: você descobrirá em breve. Sigam-me. O prota segue pensativo: mestre do mal, você já ouviu falar no Mural das Lendas de Jade? E ele responde: sim, mas não estou muito familiarizado. Acredito que seja o que determina os ranks das ilhas flutuantes, mas não tenho certeza. O prota reflete: os ranks das ilhas flutuantes? Isso não deveria ser decidido pelos santos? Se o Mural das Lendas de Jade determina os ranks, como vou participar? E o velho retruca: e como eu saberia? Vamos descobrir. Eles chegam diante de um mural repleto de nomes. A velha toca a superfície, e o prota observa enquanto o velho comenta: Feng Henshao, Tang Wan, Mu Werong. Estes são os top 1 no domínio de Deus. O prota examina vários nomes e pensa: vejo o nome dos meus irmãos aqui. Será que o Mural das Lendas de Jade é simplesmente uma lista da força das pessoas? E o velho acrescenta: não é tão simples assim. Veja os nomes mais abaixo. Alguns estão constantemente mudando. Parece ser um registro em tempo real do nível de força de cada um. E o prota questiona: mas como eles medem essa força? O velho responde incerto: quem sabe lutando? A velha esclarece: o mestre disse que esse gênio foi especialmente recomendado pelo Celestial da Casa Han. Portanto, ele não precisará passar por exames no Palácio Roxo das Almas, mas ainda tenho minhas dúvidas. Se você não conseguir derrotar nem o mais fraco dos oponentes, falarei com a mestra para te expulsar da ilha flutuante. O prota questiona, abrindo as mãos: mas onde encontrarei meu oponente? E ela informa: seus oponentes? Há vários deles. Aqui no Mural das Lendas de Jade, você pode escolher qualquer um. E o prota insiste: mas como encontrarei meu oponente? Ela instrui: basta colocar seu token de Jade, que te dei, em frente ao Mural das Lendas de Jade. O prota coloca o token, e seu nome surge com o número de lutas e pontuação zerados. Uma energia envolve o prota, que reage surpreso. O quê? Ele pensa. Isso me é familiar, como quando entrei no campo de batalha dos sonhos. Fui transportado por uma luz da mesma forma. O prota desaparece e, ao reaparecer em outro local, exclama: entendi. O propósito do Mural das Lendas de Jade é o mesmo do campo de batalha dos sonhos. Serve para transportar todos os cultivadores a um mundo ilusório, para competirem entre si. Então é assim que os ranks são determinados? Olhando ao redor, ele especula: quem será o primeiro oponente que vou encontrar? O prota exclama quando alguém surge. Ele pensa: Tang Yu, do clã Tang, um mestre certificado nas artes marciais divinas. Parece que, ao entrar na arena, é possível identificar o nome ou o clã do oponente. O recém-chegado diz:
Esta é minha primeira vez aqui na Arena das Lendas. Segundo as regras, meu oponente deve ser um novato como eu. O prota concorda. Você está certo. O outro retruca. Então você deu azar. Intrigado, o prota pergunta, por quê? E o outro exclama, porque vai ser derrotado logo na sua primeira luta. Anote, meu nome é Tang Yu. Sou um dos 10 mais fortes da Ilha Flutuante e filho de um subsanto. Deve se sentir honrado por enfrentar alguém como eu. Com um sorriso, o prota responde, ah, é mesmo? E num instante aparece diante do outro, ativa uma luz dourada em seu olhar e Tang Yu exclama, ataque da alma? Que tolice! Mas pensa, o quê? Não consigo me mover. Como ele retardou minhas reações com um ataque da alma? Um soco no abdômen faz Tang Yu sangrar pelo olho e desaparecer do espaço, tossindo ao sair. Um velho questiona. Yue, você perdeu? É Tang Jiangshou, o subsanto do clã Tang. Um espectador comenta. Como Yue, com sua psique Yang de fogo, foi derrotado por alguém de cultivação semelhante? Será que subestimou o adversário ou encontrou um talento de outro grande clã? Tang Yu é confrontado ao retornar. Yue, que tipo de oponente você enfrentou? Por que perdeu logo na primeira luta? Ele responde, pai, foi pura má sorte. Me deparei com um monstro na primeira luta. Ele agiu tão rápido que não consegui ativar minha psique Yang de fogo. Além disso, a força de sua alma é assombrosa. Ele parece mais poderoso que os deuses de baixo escalão. Outro exclama. O quê? A alma dele é comparável à de um deus verdadeiro? E mais um questiona. De que clã ele é? Possui tanto talento assim? E o velho comenta. Ter uma alma poderosa não é suficiente para te derrotar. Tang Yu responde. Não se trata apenas de ter uma alma forte. Sua velocidade e força estão muito além do esperado de alguém certificado nas artes marciais divinas. Ele me venceu com um único golpe, sem recorrer a qualquer arte marcial ou caminho divino. Suspeitei de trapaça. Atrevo-me a dizer que ele pode ser um deus verdadeiro, um companheiro incentiva. Yue, não se desanime. Desde os tempos antigos, ninguém conseguiu vencer todas as batalhas na Arena das Lendas. Tire lições da sua derrota e prepare-se para a próxima luta. Como se chama o seu oponente? A qual clã ele pertence? Tang Yu responde. O nome dele é Luo Tianxing, do clã Han. O velho reflete. Luo, você menciona? Ele é do clã Han, mas tem um sobrenome diferente. Sendo esta a sua primeira vez na Arena das Lendas, parece que não cresceu na Ilha Flutuante. De onde veio esse artista marcial tão formidável? Após sair da matriz, o prota encontra a velha e diz: Estou feliz em dizer que venci minha primeira batalha. Ela minimiza. Foi só sorte. Você enfrentou um novato, alguém muito fraco para ser considerado um desafio real para você. Então, não conta muito. O prota concorda. Realmente ele era fraco. Ela o encoraja. Vá e lute novamente. Você precisa vencer 5 lutas seguidas para provar sua força. Ele aceita. Certo. Uma garota observa. Existem oponentes fortes e fracos na Arena das Lendas. Por isso é muito difícil vencer 5 partidas consecutivas. Outra comenta. Acho que a avó Yue Ying está tentando tornar o desafio ainda mais difícil para o irmão Júnior. A cena muda, mostrando um indivíduo extremamente irritado, gritando. O prota o domina com um golpe e pisa sobre ele dizendo: Você é bem mais fraco que meu primeiro oponente. Parece que os discípulos dos clãs mais renomados são mais fracos do que eu esperava. Sua aura, que não passa de palavras vazias, reflete sua verdadeira força. Ao pisar no adversário, este solta um grito de dor. O prota, então, deixa o local e usa novamente o token, enquanto uma jovem comenta, olha só, Luo Tianxing já ganhou 3 partidas seguidas e acumulou 12 pontos. Outra acrescenta, e ele só precisou de algumas respirações para derrotar cada um dos seus oponentes. Na primeira vez, foram 20 respirações. Na segunda, 9, e agora, apenas 6. Uma terceira jovem observa.
Incrível! Ele venceu mais 2 batalhas enquanto conversávamos. O prota se dirige à anciã dizendo: completei as 5 lutas que você pediu. Por favor, me dê mais instruções. Ela responde: não precisa lutar mais, você passou no meu teste. Agora podem entrar na Arena das Lendas por conta própria. Todos concordam com sua decisão. Ela olha para o prota e diz: eu achava que você não possuía o físico Yin roxo extremo, e que conhecer o Dao divino do Qi roxo era apenas superficial. Mas agora entendo por que o mestre enviou Han Meng pessoalmente. Ela realmente tem um bom olhar para identificar indivíduos excepcionais. Luo Tianxin, você foi impressionante hoje. Este palácio está aberto a todos os cultivadores. Se encontrar desafios em sua cultivação, sinta-se à vontade para perguntar a qualquer um aqui no Palácio das Almas Roxas. Se tiver tempo, sugiro que venha com mais frequência e conquiste mais pontos na Arena das Lendas. O prota pergunta: há algum benefício em acumular pontos? Ela explica: benefícios? Você não sabe que o status de todos na ilha flutuante sobre o Mar do Tempo e de todos os clãs é determinado pela parede de jade das lendas? Além disso, com pontos suficientes, você pode acessar terras proibidas. Mas, na sua situação atual, não seria apropriado para você. Se quiser aprender mais, sugiro que visite a ilha flutuante da cidade do Imperador Santo para explorar. O prota reflete: então, esses pontos são necessários para acessar os locais proibidos? Entendi. A cena muda para a cidade do Imperador Santo, especificamente para a praça destinada às missões das Terras Proibidas. Alguém chama por 3 deuses verdadeiros de baixo escalão, oferecendo 500 pontos. Vamos juntos à Floresta da Extinção dos Demônios. Um velho comenta: Floresta da Extinção dos Demônios? O mundo é tão injusto que esses jovens podem entrar na Floresta da Extinção dos Demônios à vontade. Confuso, o prota questiona: o que é a Floresta da Extinção dos Demônios? O velho explica: é uma terra proibida de 2º grau, pequena em extensão. Antes de ser controlada pelos clãs das Ilhas Flutuantes, muitos deuses verdadeiros comuns tentaram sua sorte lá, infelizmente. Refletindo sobre o perigo, o prota questiona: terra proibida de 2º grau? Será perigoso lá? O velho esclarece: não é extremamente perigoso. As terras proibidas nos domínios dos deuses variam do 1º ao 6º grau de perigo. As 4 grandes terras proibidas estão no 6º nível, consideradas os locais mais perigosos nos domínios dos deuses. São elas: a Alma Desolada, a Montanha do Espírito Imprudente, a Floresta do Vórtice e o Território do Demônio do Abismo. O prota diz: entendi. Não esperava que a Floresta do Vórtice fosse uma das grandes terras proibidas. E questiona: vocês já conseguiram escapar de lá? O velho conta: a mansão imortal do céu de Gubei não está localizada tão profundamente na Floresta do Vórtice. Naquele dia, criaturas sinistras invadiram a mansão, o que nos deu a chance de escapar. Um indivíduo adverte: durante esse período, ninguém deveria se aventurar na Montanha do Espírito Imprudente. O clã Jiang e Yu Taibai estão em conflito lá. Sejam cuidadosos. Surpreso, o prota exclama: Yu Taibai? E pensa: aquele que capturou Luo Yan. O prota chega perto dos caras e pergunta: ei, amigo, o que está rolando na treta entre o Yu Taibai e o clã Jiang? Pode me dar os detalhes? E o cara responde: o que um certificado pelas artes marciais de Deus está fazendo por aqui? E o prota retruca: meu nível de cultivo não vem ao caso. Só me conta mais sobre o que você mencionou. O cara, visivelmente irritado, faz um gesto com a mão e diz: cai fora. Um mero certificado de artes marciais dos deuses não tem que ficar sabendo dessas coisas. Vaza daqui e vai cultivar. O prota saca um saco de dinheiro e oferece. Fala sobre a parada entre o Yu Taibai e o clã Jiang. Isso tudo é seu. O cara dá uma olhada e fala: então, se eu te contar, todas essas moedas marciais de Deus serão minhas? Outro sujeito chega de repente, empurrando o primeiro. Você quer saber só sobre o Yu Taibai e o clã Jiang? Eu também manjo disso. Deixa eu te contar. Atualmente, o Yu Taibai tá com a Montanha dos Espíritos Imprudente.
o que deu a ele moral suficiente para peitar alguns santos. Uns dias atrás, ele mandou seus caras para bater de frente com o clã Jiang. Isso aí todo mundo já sabe. E o primeiro cara exclama: "Não escuta eles. Não estão por dentro dos detalhes da história. Eu tenho informações de primeira mão." O prota lança o saco de dinheiro para ele e o cara grita de alegria. E o prota diz: "Beleza, pega isso. Bora procurar um canto mais tranquilo para conversar." Os outros ficam para trás e um deles comenta: "Esse moleque é lesado? São só infos inúteis. Mas ele tá disposto a torrar centenas de moedas marciais dos deuses?" Eles encontram um lugar mais reservado, né? E o prota manda: "Fala aí." E o cara questiona: "Fiquei curioso. Você é só um certificado pelas artes marciais, mas como tem tanta moeda marcial dos deuses? Você é do clã Han?" O prota, de braços cruzados, responde: "Não faça perguntas que não deve." E o cara abre as mãos e diz: "Só perguntei por perguntar." As movimentações do Yu Taibai são bem estranhas. Como o discípulo mais velho do Luo Xiao, mesmo querendo vingança, iria no clã Mu. Mas não muito tempo atrás, ele deu uma de louco e partiu pro ataque contra o clã Jiang. No entanto, o Yu Taibai não matou ninguém. Ele só fez os mensageiros enviados pelo clã Jiang pelos vários universos baterem em retirada. Ele deu vários motivos e fez com que eles voltassem pro domínio dos deuses, e isso é bem estranho. E o prota pensa: "Entendi. O motivo de eu ter que me infiltrar no domínio dos deuses foi para fugir dos supervisores do clã Mu. E se o Jiang e o Yue não tivessem voltado pro domínio dos deuses, a gente não teria conseguido entrar lá. Parece que o Yu Taibai tá nos dando uma força." E o prota fala: "Então o Yu Taibai teve a coragem de encarar o clã Jiang. A força dele atualmente é suficiente para enfrentar os santos do clã Jiang?" E o cara responde: "Se for para falar de força real, ele naturalmente não chega aos pés de um santo. Afinal, um santo criou um universo inteiro. Se o universo não for destruído, o santo não morre. Até mesmo o Luo Xiao se feriu gravemente, mas não morreu." E o prota questiona: "Então, se o santo do clã Jiang partir para cima do Yu Taibai, ou o Yu Taibai não vai ficar impotente?" E o cara devolve: "Você realmente não sabe? Ou tá fingindo que não sabe?" O velho diz: "Luo Zheng, se Yu Taibai realmente controla a montanha, então ele não tem medo de santos. Assim como Shi Xiaoqiao, ela é capaz de controlar a planície da alma abandonada. É por isso que ela não tem medo dos santos." E o prota pergunta: "Shi Xiaoqiao?" O velho diz: "É a mulher do segundo andar da prisão subterrânea. Desde que ela obteve a planície da alma abandonada e assumiu o controle dela, até os santos têm que respeitá-la. Naquela época, muitos santos queriam derrotá-la. Shi Xiaoqiao usou o centro silenciador da alma dos santos, e os santos descobriram que a conexão entre eles e seus universos internos havia desaparecido por um momento. Só um momento não é tão longo, mas é o suficiente para um golpe fatal, especialmente em uma batalha entre santos." E o prota diz em pensamentos: "Entendo." Ele estica a mão pro cara e diz: "Como você disse, Yu Taibai não tem medo dos santos. Então, por que o clã Jiang continua atrapalhando ele?" O cara responde: "Essa é a questão. Outras pessoas apenas sabem o que aconteceu na superfície. Mas até onde eu sei, embora Yu Taibai esteja controlando a montanha dos espíritos imprudentes há muitos anos, ele não conseguiu o controle completo." Após o clã Jiang ficar sabendo dessa história, eles foram lutar contra Yu Taibai. Até porque quando Yu Taibai conseguir o controle completo da montanha dos espíritos imprudentes, o clã Jiang não poderá mais lidar com ele. Se isso continuar, não apenas Yu Taibai irá morrer, mas os descendentes do clã Luo também morrerão. O prota exclama: "O quê?" E o cara diz: "É normal. As coisas não acabam bem quando você luta contra um salão numeroso de santos. Quando o clã Luo foi derrotado, Yu Taibai deveria ter entrado em outro clã. Com o talento que ele tem, talvez ele se tornasse um santo. Mas olha como as coisas terminaram." O prota aperta o punho e pensa: "Eu tenho que ir lá para ajudar Yu Taibai o mais rápido possível." Com um olhar sério, ele diz:
De quantos pontos eu preciso para entrar na Montanha dos Espíritos Imprudentes? E o cara diz: a Montanha dos Espíritos Imprudentes é uma terra proibida de 6º grau. Entrar lá requer 8.000 pontos. Mesmo um Deus verdadeiro de nível médio como eu, só ando nos contornos da Montanha dos Espíritos Imprudentes. Nós não ousamos entrar mais do que isso. E para você devia focar em cultivar primeiro. O cara sai e o prota fica pensativo. Parece que rapidamente terei que juntar mais pontos e eu deveria voltar para o Palácio das Almas Roxas primeiro. No palácio, uma reunião acontece e o patriarca do clã Han, Tiao Qiao, diz: Han, Jiu Yi, dessa vez é o seu Palácio das Almas Roxas que está nos atrasando novamente. Se isso continuar, eu temo que o ranking da ilha flutuante do nosso clã Han vai cair 2 posições de uma vez. E ela diz: qual é o problema se cair? E o patriarca responde: se realmente cairmos fora dos 10 melhores da ilha flutuante, perderemos muitas oportunidades para nosso clã. Como você pode dizer que não é um problema? Ela retruca: ainda assim, não vejo o que eu possa fazer pelo Palácio das Almas Roxas. Não é todo mundo que tem um físico yin roxo extremo, e o talento deles varia muito. Não dá para esperar que o Palácio das Almas Roxas acumule mais pontos tão facilmente. O homem sugere, com um tom sombrio: tem um jeito. Se expulsarmos todos os certificados pelas artes marciais do palácio, estaremos dispensando 80% dos deuses de nível inferior. Assim, poderíamos aumentar significativamente os pontos de toda a ilha flutuante. Enfurecida, ela exclama: como você tem coragem de sugerir expulsar meus discípulos do Palácio das Almas Roxas? Isso é inaceitável. O patriarca a interrompe: é uma ordem do Santo Imperador. Se discorda, vá pedir ao Imperador Santo para reconsiderar. Isso afeta diretamente nosso ranking entre as ilhas flutuantes. Nem mesmo um pedido de misericórdia da sua parte mudará a situação, a não ser que consiga aumentar a média de pontos do Palácio das Almas Roxas nos próximos 3 meses, antes da próxima avaliação do ranking. Ela responde firmemente: se foi o Imperador Santo que disse, eu vou falar com ele pessoalmente, e desaparece. Um homem questiona: patriarca, não é demais expulsar 80% dos discípulos deuses verdadeiros do Palácio das Almas Roxas? Não deveríamos esperar um pouco mais? O patriarca responde: não temos tempo para esperar. O Santo Imperador tem novos planos, e precisamos nos manter entre os 10 primeiros. A cena muda para o Palácio das Almas Roxas, onde uma multidão se reúne. Uma garota pergunta: o que é tão urgente que a Han Jiuyi nos convocou? Outra responde: não sei, mas ouvi dizer que... A cena foca no prota, que observa a cena pensativo. Ela é a subsanta Han Jiuyi? Han Jiuyi olha com tristeza para o grupo e anuncia: parece que muitos de vocês já sabem. A maioria terá que deixar o palácio em 3 meses. Todos os certificados pelas artes marciais, mesmo sendo deuses verdadeiros, serão expulsos. Tentei argumentar com o Santo Imperador, mas foi em vão. O prota pensa: que péssima hora para ter entrado no Palácio das Almas Roxas. Serei expulso? Se eu fosse um deus verdadeiro, poderia ter uma chance de ficar com nossa força, mas agora estou sem opções. Ele se aproxima da líder e pergunta: mestre, como podemos fazer para que nosso Palácio das Almas Roxas sobreviva a essa catástrofe? Ela pergunta: você é o novato que Han Meng trouxe da Terra dos Ancestrais recentemente? Sim, meu nome é Luo Tianxing, ele confirma. Ela explica: tem um jeito. Segundo meus cálculos, em 3 meses, precisamos vencer em média 4 batalhas na Arena das Lendas. Você acha que consegue? As garotas ao redor baixam a cabeça, desanimadas. Para um gênio, vencer 4 partidas seguidas é possível, mas para nós, especialmente os mais fracos, é quase impossível. O prota então questiona: e se conseguirmos, poderemos permanecer no Palácio das Almas Roxas? Caso queiram ver os vídeos com antecedência, é só se tornar membro do nosso canal. Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos. Inscreva-se no canal
clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!